Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 15 com Apocalipse 11. Textos sobre o arrebatamento. São interessantes. 1 Coríntios 15 com Apocalipse 11. Nesse assunto vai falar sobre a última trombeta, que é a trombeta do arrebatamento. Ok? Vou escrever aqui de qualquer maneira, a última trombeta. 1 Coríntios 15, Apocalipse 11 e última trombeta. Vamos lá. Só um momento. Ok, consegui. Diz assim: Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui começa a entrar parte dos mistérios que Paulo fala para a igreja. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É a mesma coisa que Paulo falou lá em 1 Tessalonicenses 4. Você sempre tem que somar isso daqui com 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 15. Porque lá ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e eu já expliquei isso num vídeo linkado com esse, e depois os vivos serão arrebatados juntos. Então nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Lá ele fala que é na trombeta de Deus, e aqui ele vai falar que é a última trombeta. A trombeta de Deus é a última trombeta. Certo? Presta atenção aqui. No momento, ele foi bem específico em falar que não são em vários momentos. Está falando do corpo de Cristo. Num abrir e fechar de olhos, ou seja, o arrebatamento é muito rápido, e tem mais coisas aqui para falar, não nesse vídeo. Ao ressoar de uma última trombeta, aqui ele já coloca um mistério mesmo, porque existe uma última trombeta. Se existe uma última, existe as que antecedem a última. E quando ele fala a última, é a última mesmo. Se a trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a que arrebata a igreja, 7 anos antes da grande tribulação, e aqui tem uma última trombeta, então tem que ser a mesma. E se no livro do Apocalipse, que é a continuação da palavra do Senhor, tem lá uma última trombeta, então aqui ela tem que ser a última, que tem que coincidir os fatos. Não pode dar ouvido a argumentos de pré-tribulacionistas que são desviados da verdade e querem desconectar o que está tudo conectado. Aí o que acontece nesse ressoar dessa última trombeta? Veja, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui está a frase chave. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui ele não falou primeiro, falou incorruptível. Mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala de primeira ressurreição, irmãos. Primeira ressurreição. Então os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Aqui a primeira ressurreição. E nós seremos transformados. Aí ele vai explicar aqui algumas coisas embaixo, tudo aqui ó, que eu não vou ler, e vai dar uma base incrível sobre esse assunto que eu não vou falar agora. Agora vamos calcular o argumento da linha pré-tribulacionista. Ok. Qual é o argumento da linha pré-tribulacionista? Eles dizem que a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4, ela, sim, pode ser de 1 Coríntios 15, a última. Você vê que as frases não são a mesma, mas eles sabem que é a mesma, e como um capítulo junto com o outro não contradiz a linha pré, eles falam que é o mesmo. Mas Apocalipse 11 não é, porque Apocalipse 11 é uma última trombeta, que não é a última de Paulo, porque Paulo não tinha Apocalipse, e esses mesmos dizem que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis, que não é lícito falar ao homem, soma com Gálatas, que diz que Paulo não aprendeu o evangelho por homens, ou seja, aprendeu lá no céu,
E aí, vamos usar a própria linha deles. Aí, Paulo foi lá no céu, aprendeu o evangelho e Jesus não falou para ele sobre a trombeta do Apocalipse. Olha que lindo. Por que Jesus não falou? Ah, não vale isso. Não vale. Por que não vale? Se ele foi arrebatado até o terceiro céu, ouviu o evangelho de Cristo, não precisou estudar os profetas. Aliás, isso nem tem muito a ver com os profetas, é coisa do Novo Testamento. Por que Jesus não falou para Paulo? Paulo, tem 7 trombetas aqui no livro do Apocalipse, e aí essa última aqui é aquela que você vai escrever na carta. Ou aquela que você escreveu na carta. Ah, não, isso não pode ter acontecido. Por quê? Tá vendo? Agora vamos ver o que acontece na última trombeta. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, é exatamente o toque da última trombeta. Tem algumas coisas já anotadas aqui, irmãos, mas não tem como apagar agora. Eu não gosto assim da tela suja. O 7º anjo tocou a trombeta. Que trombeta é essa? Irmãos, o 7º anjo toca a 7ª trombeta, que é a última. Aqui é a trombeta de um anjo, não é a de Deus. Mas quem deu essa trombeta para o anjo? Ele inventou uma trombeta para ele? Tá vendo? E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Acompanha. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por quê? Quantas vezes no Apocalipse você vai encontrar isso? Que és e que eras e que há de vir. Que és e que eras e que há de vir. Em Apocalipse 1, uma vez, em Apocalipse 4, em Apocalipse 1, 2 vezes, em Apocalipse 4, uma vez. Ou em Apocalipse 1 uma vez, em Apocalipse 4 outra vez e talvez em Apocalipse 8. É mais ou menos assim. Você vai encontrar esse termo mais ou menos 3 vezes. E aqui, és e eras. É assim que está no grego. Algumas traduções acrescentam aqui que ele ainda há de vir, mas não. Aqui ele veio. E então ele assumiu o poder, o grande poder, e passou a reinar. Aí, olha a continuação do verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Olha quando que chega o tempo da ira de Deus. Que Paulo fala, da qual nós somos livrados. A ira não é só a ira que Deus está irado hoje. A ira de Deus vai se intensificando. Na grande tribulação, Deus vai estar irado. Vai derramar 7 taças da ira dele, mas ainda o povo vai estar lá. E aí diz, chegou a tua ira. Quando Paulo fala que Deus nos livra da ira futura, se você junta todos os textos, Paulo não está falando que a ira é a grande tribulação. Ele está falando do julgamento de Deus, que vai ser condenar as pessoas ao lago de fogo. João mesmo fala isso. João Batista, ele fala isso. Aí diz, como esse assunto da ira é um assunto que tem que ser tratado à parte, então não dá para concluir todo o assunto. Aí diz que chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Está vendo como é essa ira de Deus, da qual a igreja é livrada? E chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos, os profetas, porque aqui eles ressuscitaram. Eles não estão fazendo bodas no céu enquanto há um terrorismo na terra. Enquanto os irmãos estão morrendo, decapitados, velório, dando a vida pelo Senhor Jesus, além de ficar sem bodas. Não, essa hipocrisia não vem do céu, não vem do nosso Senhor. Aí você continua lendo aqui o Apocalipse 19, se você fosse continuar lendo. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, foi vista a arca da aliança. Por quê? Porque aqui fala do dia da expiação. E no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Aqui está a descrição do arrebatamento. Isso bate com o que Paulo falou na última trombeta. Agora, a linha pré, ela força para desconectar esses pontos, dizendo que aqui é o final da grande tribulação e a igreja já foi antes. Ou seja, Deus tem várias últimas trombetas para o final. Não, Paulo não foi capaz de falar de uma última trombeta, por quê? Ele não tinha mais nenhum parâmetro? Ainda que eu acredito que o Senhor Jesus poderia ter falado disso para ele quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, ainda que eu poderia acreditar, a palavra não está falando isso. A palavra mostra que Paulo conhecia as questões de trombetas e numa última trombeta ou arrebatamento pela busca das trombetas nos profetas. E até no livro da lei você vai ter um ciclo de uma última trombeta aonde você vai ter uma figura verdadeira para o final, que eu já falei dela. São 7 sacerdotes com 7 trombetas e numa toque de uma última trombeta, nessa última, a qual Raabe ouviu cada toque, na última ela é justificada. E Raabe é colocada por Pedro e por Paulo como figuras da igreja, como figura da igreja. Como que Raabe vai ser figura da igreja? Ela vai estar em um contexto, lá no livro da lei, de uma mulher que ouve 7 trombetas, com 7 sacerdotes, e ela vai ser arrebatada antes. Como? Se a justificação nossa se cumpre totalmente quando nós somos arrebatados. Veja que esse evento de 7 sacerdotes, 7 trombetas, ele só tem em 2 lugares, lá em Josué e em Apocalipse. O Apocalipse está fazendo referência ao tempo de Josué. Entendeu? Então, esses textos, eles estão conectados. A linha pré-tribulacionista desconecta tudo, cria o dia do Senhor uma coisa, dia de Cristo outra, a vinda do Senhor Jesus como ladrão, duas, uma para o próprio Senhor e outra para o próprio dia da ira, que está vindo como ladrão no final da grande tribulação. Aí, lá em Apocalipse 16, por exemplo, deixa eu ler aqui, já que a gente está no 11, pode dar um pulo no 16 rapidinho. Aqui em Apocalipse 16, talvez o verso 12, diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Veja que está falando de taça. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol, do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí diz assim, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí vem a frase, está pintada aqui, eu não sei quem que fez essa bagunça horrorosa, porque essa Bíblia está compartilhada com outros irmãos, mas olha só, eis que venho como vem o ladrão. Está vendo a vinda do Senhor como ladrão? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Jesus está dando esse alerta para quem? Para os que ficaram? Ué, mas ele não vem como ladrão? Paulo não fala da sua vinda como ladrão? Pedro não fala da sua vinda como ladrão? Aí os pré-tribulacionistas, ou eles dividem a vinda como ladrão em 2 partes, já que eles dividem a primeira e a ressurreição em várias etapas, às vezes vários arrebatamentos, tudo é dividido, tudo para dar certo aquela bagunça deles. Porque a hipocrisia e o egoísmo é muito grande, porque eles querem estar na frente de outros. Eles não querem passar o que os apóstolos passaram, o que a igreja primitiva passou, não querem passar nada. Essa geração quer ser arrebatada na frente de camarote assistir à destruição dos seus próprios irmãos. A hipocrisia é muito grande, então não há limites para torcer os textos. Aí eles falam que a vinda do Senhor Jesus como ladrão, na verdade é o dia que está vindo como ladrão, porque a igreja já foi arrebatada antes, aí eles vão torcendo, onde eles conseguem torcer, eles torcem. Mas não há espaço para torcer a palavra de Deus quando você coloca tudo na mesa, tudo em paralelo. A mensagem é uma só, o arrebatamento é em um só momento. A vinda é uma, Paulo nunca fala de vindas. Ele não tem a boca travada, um didaquê ruim. Ele é um apóstolo e se expressa muito bem. Tá bom, irmãos, esse vídeo eu paro aqui que eu tenho que fechar em 15 minutos. Deus abençoe a todos
Fiquem na paz do Senhor.